Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos dar uma sequência ao vídeo anterior que nós começamos a falar sobre proporção, tá certo galera? Nesse vídeo de hoje o nosso tema é falar, galera, sobre números que são proporcionais. E hoje nós vamos ver dois tipos de números, os que são diretamente proporcionais e os que são inversamente proporcionais, tá certo? Uma coisa importante, geralmente quando você estuda proporção, a primeira coisa que vem logo é o estudo de grandezas, que são diretamente ou são inversamente proporcionais. Galera, é bom você ter um pouquinho de cuidado para não confundir o estudo de números proporcionais com grandezas, tá bom? Porque quando você faz o estudo de grandezas, você está comparando as grandezas, ou seja, você está comparando duas coisas que podem ser medidas. Nesse caso específico, nós estamos comparando apenas números, nós estamos falando apenas sobre números. E como é apenas sobre números, tem uma regra para ser seguida, tá certo? Então nessa aula aqui eu vou mostrar para você exatamente isso. Como é que eu sei, como é que eu faço para determinar, Vinícius, se os números eles são diretamente ou inversamente proporcional, tá certo? Então sem mais enrolação, vem comigo para você ver como isso aqui é fácil, galera, tá certo? Vamos lá, tá aqui, ó. Números diretamente proporcionais. Comigo, professor Vinícius, tá certo? Esse lindão aqui. Vamos lá. Dois números, galera, para ser diretamente proporcional, é preciso que a razão entre eles sempre seja uma constante. Como assim, Vinícius? A razão entre eles seja uma constante. Galera, vamos lá. Imagine que você tem dois números quaisquer. Você tem um número x e um outro número y, tá? A regra matemática para garantir que x e y sejam diretamente proporcional é que a razão entre x e y seja igual a uma constante qualquer, que aqui a gente vai chamar de uma constante k, tá bom? Ou seja, para números serem diretamente proporcionais, a razão entre eles tem que ser igual a uma constante. A gente vai já resolver um exemplo para você ver como isso é mais fácil do que se apresenta, tá certo? Só que, ó, quando você tem uma igualdade como essa igualdade ela gera uma consequência. Então, se você tem que x sobre y é igual a k, então isso implica o quê? Que esse y que está dividindo, eu posso jogar ele para o outro lado multiplicando. Então, x seria igual a quem? Seria igual a y vezes k, tá certo? Ou seja, o que foi que eu acabei de fazer com vocês, galera? Eu acabei de dar para vocês uma definição matemática do que são números diretamente proporcionais. Aí você fala, Vinícius, quando começa a colocar esse x, esse y, tudo fica confuso e eu não consigo entender mais nada. Dá um help aí, traduz o que significa isso. Vamos lá, galera, ó. Vamos pegar isso aqui e trabalhar com números para você ver como não é nada difícil. É simples, tá bom? Tá aqui, ó. Os elementos das sucessões, ele dá 3 sucessões, né? Dá 3 números em cada sucessão, 2, 5 e 12. E a outra sucessão é 6, 15 e 36. São diretamente proporcionais? O que é que ele está perguntando? Esses 3 números aqui, galerinha, são diretamente proporcional a esses 3 aqui? O que é que eu tenho que fazer, Vinícius? Eu tenho que verificar se a razão entre eles é igual à mesma constante. Como assim? Vem comigo. Qual é o primeiro número da sequência aqui? Não é o 2? Então, eu vou pegar o primeiro número da sequência, que é 2, e vou montar uma razão com o primeiro número da sequência, que é 6. Então, aqui eu teria 2 sextos. Como é uma razão, galera, não esqueça disso. Guarda essa informação. Sempre que você tem uma razão, você tem que simplificar ela, tá certo? No caso aqui, 2 sextos, se eu simplificar por 2, observe que eu vou encontrar como resultado 1 terço. Ou seja, a minha primeira razão deu igual a 1 terço. Vamos agora para as outras razões. Qual é a minha segunda razão, Vinícius? Eu pego o segundo número da sequência com o segundo número da sequência, 5 sobre 15. Só que observe que 5 sobre 15, se eu simplificar por 5, o resultado disso vai ser quanto, galerinha? 1 sobre 3. Então, já fiz a primeira razão, já fiz a segunda razão, vamos para a terceira razão agora. Se eu pegar o 12 sobre 36 e simplificar essa razão, galera, 12 e 36, os dois são múltiplos de 12, então eu vou simplificar logo por 12, tá bom? O que eu quero que você observe, que 12 dividido para 12 é 1, e 36 dividido para 12 vai dar 3. Galera, olha para cá. A primeira razão deu igual a 1 terço. A segunda razão também deu igual a 1 terço. E a terceira razão também deu igual a 1 terço. Observe que todas as razões estão sendo igual, pessoal, a mesma constante k. Nesse caso, a nossa constante k aqui seria quem? Seria 1 terço. Ou seja, eu tenho 3 razões que dão o mesmo resultado. Quando isso acontece, o que significa, pessoal?
Eles são diretamente proporcionais? Quando isso acontece, a resposta é sim. Eles são diretamente proporcionais. Por quê, Vinícius? Porque 2/6 é igual a 5/15 igual a 12/36. E tudo isso aqui nós vimos que é igual a quem? Que é igual a 1/3, tá bom? Ou seja, como a razão entre eles é igual a uma mesma constante, significa que todos eles são diretamente proporcionais, tá certo? Galera, o que eu acabei de fazer aqui foi verificar que esses números são diretamente proporcionais. Mas além de questões desse tipo, também pode ter questões desse tipo aqui, ó. Determine x e y, sabendo que as sucessões, aí ele dá as duas sucessões, são diretamente proporcionais. Ou seja, aqui ele não está perguntando se é diretamente proporcional, aqui ele já afirmou. Então, sabendo que são diretamente proporcionais, o que é que ele quer que você faça? Ele quer que você descubra x e quer que você descubra y. Nesse caso aqui, como é que eu resolvo, Vinícius? Vamos lá, galerinha. Eu não já sei que eles são diretamente proporcionais? Eu sei. Então, se eu sei que eles são diretamente proporcionais, o que é que eu sei? Que a razão entre eles sempre vão ser o quê, galerinha? Igual! Então, se sempre vai ser igual, é só eu fazer o quê? Vamos lá! Eu pego o primeiro, que é 7, sobre o primeiro, que é 3. E isso, galera, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 21 sobre y, que é o segundo. Que tem que ser igual a quem? A x sobre 15. Então aqui eu tenho a minha igualdade. Essa razão é igual a essa e essa que é igual a essa. Por que eu sei disso? Porque a questão já afirmou que são diretamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, a razão entre elas sempre vai ser igual ao mesmo valor. No caso aqui, a constante k. Aí, Vinícius, como é que eu resolvo isso aqui agora? Vamos lá, galerinha. Para você resolver isso aqui agora, você não vai resolver com os 3 do jeito que está aí, tá legal? Você vai ter que resolver de 2 em 2. Como assim? Vamos lá. Eu primeiro uso esses 2 para calcular o valor do y. E quando eu souber o valor do y, eu consigo descobrir também o valor do x. Vamos lá. Tá vendo que aqui você tem uma igualdade entre duas razões? Então aqui você tem uma proporção. Como é que eu resolvo essa proporção, galerinha? Vamos lá. Deixa eu vir para cá para ficar melhor. Eu tenho que 7/3 é igual a 21 sobre y. Como é que eu resolvo isso? 7 vezes y, 7y. 3 vezes 21 dá 63. 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí, deixa eu só corrigir esse 63 que ficou um pouquinho esquisito, né? Então, 63 dividido para 7, isso aqui, galerinha, é exatamente 9. Ou seja, acabei de descobrir que o valor do y é 9. Galera, se eu descobrir que o y é 9, ficou fácil calcular o x. Por quê, ó? 21 sobre 9. Vinícius, por que 21 sobre 9? Porque, galera, o 9 não é o valor do y que está aqui, ó. Então, 21 sobre 9 é igual a quem? É igual a x sobre 15. A partir daí, galera, eu faço o quê? Mesmo esquema, meios pelos extremos, tá? Agora, preste atenção. Ou eu posso usar essa igualdade, ou, pessoal, eu podia pegar essa mesma razão aqui, ó, igual a 7/3. Porque aqui não é uma igualdade, aqui não são uma sucessão de igualdades. Então, pela propriedade transitiva, eu posso trabalhar a igualdade aqui da forma que eu quiser, tá bom? Ou, se eu preferir simplificar isso aqui, eu vou ter que 21 sobre 9 é igual a quem? 7 sobre terços. Então, aqui eu vou usar 7 sobre terços, por quê, pessoal? Só para fazer com que os números fiquem menor. E quanto menor, mais fácil o nosso cálculo, né? Então, vamos lá. 3 vezes x, 3x. 7 vezes 15, isso vai ser igual a 105. Galera, 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 105 dividido por 3, galera, isso aqui é exatamente igual a 35. Então, acabei de descobrir o valor do y e acabei de descobrir o valor do x usando essa regrinha de números diretamente proporcionais, beleza? Então, qualquer problema que falar sobre números diretamente proporcionais, galera, usa essa regra. A razão entre elas tem que ser igual, tá bom? No caso aqui, você monta uma proporção, resolveu o seu problema, tá certo? Agora, se o problema for de números inversamente proporcionais, galera, é só você seguir o caminho inverso disso aqui. Como assim, Vinícius? Vamos lá.
Dois números são inversamente proporcionais sempre que o produto entre eles for uma constante. Ó, aqui era diretamente, nós calculávamos uma razão, que é uma divisão, certo? Aqui, como nós estamos seguindo o caminho inverso, galera, qual é o inverso de uma divisão? Uma multiplicação. Lembre-se que produto é uma multiplicação, beleza? Então, o que isso significa? Qual é a regra para eu saber se os números são inversamente proporcionais? Vou usar o mesmo princípio que eu usei aqui, beleza? Se você tem dois números, x e y, galera, para que esses números sejam inversamente proporcional, é preciso que o produto deles, ou seja, x vezes y, seja igual a uma constante k, tá? E assim como aqui tinha uma consequência, aqui também tem uma consequência, tá? Que consequência que nós temos aqui, pessoal? Se y está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá certo? Galera, para esse vídeo de hoje, essas consequências que eu estou mostrando, elas não vão estar sendo colocadas em práticas ainda, tá bom? Mas pro próximo vídeo que eu vou postar para vocês, seguindo aqui uma linha de raciocínio, vocês vão perceber que essas duas consequências elas vão surgir, tá bom? E aí eu relembro aqui no próximo vídeo sem problema, tá bom? Vamos focar aqui agora. Ou seja, qual é a minha nova regra? Números para serem inversamente proporcional, a multiplicação entre eles tem que ser iguais, tá bom? Vinícius, sai das letras e vamos para os números para ficar mais fácil. Sempre é mais fácil com número, né, galera? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Um exemplo parecido. Os elementos das sucessões 2, 6 e 8 e 12, 4 e 3 são inversamente proporcionais? Ou seja, ele quer saber o seguinte: esses camaradas são inversamente proporcionais a esses camaradas? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar aqui, ó, essa regrinha básica. Eu tenho que ver se o produto deles são iguais. Então vamos lá. Quem é o primeiro número aqui? 2. E o primeiro 12. Então, 2 vezes 12 dá igual a 24. Só isso. Quem é o segundo número? 6 e 4. Se eu fizer 6 vezes 4, isso vai dar igual a 24. E quem é o terceiro número da sequência? 8 e 3. Se eu fizer 8 vezes 3, também vai dar o quê? 24. Perceba que os três produtos da sucessão que ele deu, galera, todos eles são iguais à mesma constante, que aqui eu vou falar que é essa constante k que eu tô chamando, tá? Se você tem medo desse k, galera, esquece esse k por enquanto. Observe que o produto deles estão sendo o quê, galera? Estão sendo iguais. Nesse caso, o que é que eu posso afirmar? Esses números são inversamente proporcionais? Sim. Por que eles são inversamente proporcionais? Porque quando eu fiz 2 vezes 12, isso foi igual a 6 vezes 4, que foi igual a 8 vezes 3, que tudo é igual a 24. Só isso, galera. Do mesmo jeito que a gente pode ter questões como essa, para provar que eles são inversamente, também pode ter questões como essa, onde ele vai dar sucessões e quer que você descubra o valor de x e y, assim como foi feito aqui. Vamos lá. Determine x e y sabendo que as sucessões são inversamente proporcionais. Galera, mesmo esquema. Aqui ele já tinha afirmado que era diretamente proporcional e eu fiz o quê? Peguei as sucessões e joguei na regra. Como aqui ele já está afirmando que são inversamente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essas sucessões e vou jogar onde? E vou jogar na minha regra. Ou seja, se eu fizer x vezes 9, isso tem que ser igual a 3 vezes 18, que tem que ser igual a 2 vezes y. A partir daí, galera, é só eu calcular aqui cada uma dessas igualdades. De novo, eu vou calcular tudo de uma vez? Não, eu vou fazer que nem eu fiz aqui, ó. Calculo primeiro a primeira igualdade, depois calculo a segunda. Nesse caso, eu vou começar o cálculo por aqui. X vezes 9 é 9x. 3 vezes 18, 3 vezes 18, isso é igual a 54. 9 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 54 dividido para 9 significa que x é igual a 6. Morreu, descobriu o valor de x. Partiu para o próximo. Qual é o próximo, Vinícius? O próximo, galera, é justamente descobrir o valor do y. Aí tá aqui, ó. Mesmo procedimento. Agora eu vou pegar esses dois. Ficaria como? 3 vezes 18 é igual a 2 vezes y. De novo, 3 vezes 18 eu já sei que é 54. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Logo, 54 dividido para 2
significa que y é igual a 27. Então tá aí. Sabendo que eles são inversamente proporcionais, apliquei a regra de inversamente proporcional, de números inversamente proporcionais, desenvolvi o cálculo, descobri o valor do x e descobri o valor do y. Tá certo, galerinha? E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais esses conceitos sobre números diretamente e inversamente proporcional. Se você achou que esse vídeo te ajudou, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para aquele seu colega estudante que você sabe que precisa estudar esse conteúdo para ficar bom ou melhor cada vez mais, tá certo? E é isso, foi boa. Vou deixar o quadro para vocês aí. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, que quem sabe por lá eu também possa te ajudar e tirar as suas dúvidas, beleza? E é isso, galera. Até a próxima. Fui!